Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Pergunte a Endócrino. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, e no nosso Pergunte a Endócrino nós respondemos as dúvidas mais frequentes de vocês durante a semana. A gente esclarece aí pontos importantes na jornada educacional para que vocês possam aí ter uma trajetória mais leve no diabetes, mais sábia, com melhores escolhas, e esse é o nosso objetivo com Pergunte a Endócrino. E a maioria das perguntas desta semana foram em relação ao diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 2, o tipo mais frequente de diabetes, mais de 90% dos diagnósticos de diabetes são diabetes tipo 2. É um diabetes relacionado com fatores de risco, sobrepeso, obesidade, história familiar de diabetes, hipertensão, colesterol alto, história de síndrome de ovários policísticos, de ter tido filho grande demais, né, acima de 4 quilos ao nascimento. Então, todas as pessoas que têm fatores de risco, além desses, ter mais de 35, agora 35, né, antigamente eram 45 anos, agora o ponto de corte de aumento do risco são 35 anos. Então, todas as pessoas que têm algum fator de risco já precisam ficar atentas no dia a dia para os cuidados. Mas se você não tem fator nenhum de risco, mas você já tem uma glicemia alterada, saiba você que você também está no grupo de risco para o diabetes, que é o que a gente chama de pré-diabetes. E nós vamos falar sobre ele hoje também, porque também teve muita pergunta, como tem toda semana. Então vamos às perguntas. Um dos pontos desta semana, que foram muito comentados, né? A gente até abriu uma caixinha, foi sobre pessoas com diabetes tipo 2 com medo, apavoradas, já no início do diagnóstico, com a possibilidade de precisar usar insulina. Então, se você tem diabetes tipo 2 e tá aqui agora na live, coloca aí pra mim. É seu caso também? Você morre de medo de utilizar insulina? Porque a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre isso, né? Sobre este medo que paralisa, sobre esse medo que deixa muitas pessoas com diabetes tipo 2 sem tratamento adequado. E isso, gente, isso é um pecado, porque tendo medicamentos de várias classes, tendo insulinas, né, mais de um tipo de insulina no dia a dia, a gente recebe muitas pessoas com diabetes, com glicemias elevadíssimas, 300, 400, 500, correndo risco de ter uma complicação do diabetes pelo não controle, tendo medicamento disponível, né? Eu falo com o pessoal que é um pecado que uma pessoa esteja nesta situação, né? Então, vamos parar um pouquinho e pensar. O que é o diabetes tipo 2? É uma condição crônica onde vários mecanismos estão envolvidos no fato de uma pessoa ter este diagnóstico, mas um deles, que é indiscutível, é já ao diagnóstico existir uma certa diminuição também da reserva de insulina, tá? Por quê?
Porque o pâncreas e o corpo e a resistência à insulina, ela começa muitos anos antes do diagnóstico na maioria das pessoas. O mecanismo do diabetes começa antes. E com isto, para compensar os mecanismos do diabetes tipo 2, o pâncreas ele vai sendo forçado aí a estar produzindo mais insulina, né? Por isso que tem uma resistência à ação da insulina e encontra-se inclusive no sangue mais insulina do que o esperado, porque está sendo liberado mais para tentar manter as glicemias normais, ok? E aí, hoje nós temos medicamentos para a maioria dos mecanismos já conhecidos. Mas, gente, nem todo mundo vai ter acesso a todas as classes de medicamentos. Infelizmente, eles ainda são caros, são muito onerosos para as famílias. E mais de 80% da população brasileira com diabetes dependem do SUS para realizarem o seu tratamento. E tá tudo bem. No SUS hoje nós temos 2 classes de medicamentos para todas as pessoas com diabetes tipo 2 e uma classe adicional para as pessoas que têm diabetes tipo 2 e risco de doença cardíaca, doença renal, tá? E temos as insulinas, NPH irregular para todo mundo e em alguns estados a padronização de outros tipos de insulina para quem tem diabetes tipo 2. Mas o interessante é que mesmo tendo tudo isto, a maioria das pessoas se assustam, fogem, mudam de médico, perdem o sono quando a palavra insulina é dita. E tem até sentido, tá, gente? Porque historicamente, né, só tem 101 anos que a insulina foi descoberta. Até então, as pessoas morriam rápido. As insulinas não eram tão estudadas como hoje. As pessoas usavam insulina e tinham hipoglicemias muito graves. Só se começava a usar insulina quando essa pessoa já estava com um quadro muito avançado no diabetes. E aí sim, as pessoas morriam, né? Elas já estavam muito complicadas. Mas elas não morriam por causa exatamente da insulina, a não ser que fossem hipoglicemias graves, obviamente. As pessoas já tinham complicações graves por causa do diabetes que não estava controlado em longo prazo. Só que isto acompanhou a história da insulina. As pessoas continuaram a pensar assim e a falar assim. Então, hoje, quando se fala de insulina para uma pessoa com diabetes tipo 2, muitas vezes elas se apavoram e não usam, e fogem, e trocam de médico, troca de tudo, só para não ter que ouvir sobre o uso de insulina. A insulina é um medicamento maravilhoso, injetável, sem dose máxima, né? Não existe dose máxima para insulina, como existe para os comprimidos, com muito poucas interações medicamentosas, ao contrário dos comprimidos, e que sim, quando bem administrada, quando a pessoa com diabetes é bem preparada para o uso da insulina, é muito segura, a aplicação não é dolorosa, né? Ela é indolor, só se dói se estiver fazendo errado. E a hipoglicemia,
o contexto onde muitas vezes é dito a insulina, às vezes eles chegam aos ouvidos das pessoas com diabetes e das famílias, muitas vezes, infelizmente, como uma ameaça da equipe de saúde, o que é um enorme erro. É um erro sem tamanho que um profissional de saúde use a insulina como uma ameaça ou como um incentivo para que a pessoa se trate. Muitas pessoas já devem ter ouvido, né? Olha, se tu não fizer exercício físico, meu caro, vai acabar na insulina. Se não fizer a dieta, vai acabar usando insulina. Né? E as pessoas acabam o quê? Ficando apavoradas com a possibilidade de usar insulina. Então, pessoal, nas pessoas com diabetes tipo 2, a insulina pode entrar no tratamento a qualquer momento, desde o diagnóstico. Muitas pessoas com diabetes recebem o diagnóstico e estão com as glicemias muito elevadas. Precisam da insulina imediatamente. Mas isto não quer dizer que precisarão da insulina o tempo todo. Às vezes elas internam, usam insulina, compensam, recebem alta do hospital sem insulina ou com insulina, e durante as semanas seguintes, os médicos vão entrando com os comprimidos, as insulinas vão sendo substituídas pelos comprimidos e podem funcionar perfeitamente bem, ok? Então, não é verdade que uma vez usando insulina, todo mundo terá, com diabetes tipo 2, terá que usar insulina para o resto da vida. Mas muitas pessoas hoje, no mundo inteiro, não é só no Brasil, quando começam a usar a insulina, já deveriam estar usando insulina, há muito tempo. Tá atrasado. Já tentou de tudo e demorou. Essas pessoas, sim, dificilmente ficarão sem a insulina para se manter com as glicemias nas metas adequadas, ok? Então, pensem sempre na insulina para quem tem diabetes tipo 2 como um medicamento que deve ser iniciado na hora certa, nem adiantado, nem atrasado, mas na hora certa para alcançar as metas no diabetes e prevenir as tão temidas complicações da doença. Às vezes as pessoas falam assim, eu morro de medo do diabetes comprometer meu olho, meu rim, de eu perder uma perna. Mas na hora que o médico passa a insulina, porque as glicemias estão elevadíssimas, a pessoa não usa. Então vamos pensar um pouquinho. A gente precisa ter medo da insulina? Você tá com medo da insulina ou você tá com medo da glicose elevada? Porque medicamento é medicamento. Todo medicamento tem efeito colateral. Não existe tratamentos alternativos para o diabetes. Não existe. Infelizmente. O tratamento do diabetes tipo 2, ele é focado
no controle do peso, que está muito relacionado com o diabetes tipo 2, nos medicamentos orais, nos medicamentos injetáveis que não são insulina ou na insulina. Mas tem tratamento. Tem tratamento. E nos primeiros anos do diabetes tipo 2, pode ter até um quadro chamado de remissão. Ter exames bem normais sem usar medicamentos, relacionado com a perda de peso importante. Mas precisa tratar, precisa cuidar. E como que a gente cuida do diabetes tipo 2? Alimentação adequada, conhecer sobre carboidratos, proteínas e gorduras, a contagem de carboidratos, proteínas e gorduras, exercícios físicos regulares, pelo menos 150 minutos por semana, de preferência, né? O exercício aeróbico com o exercício anaeróbico, né? Por exemplo, a caminhada com a musculação, com o pilates. Não tem milagre. Não tem. Então, se você está se enganando com milagres, com chás milagrosos, com os picaretas de plantão que vendem a cura do diabetes, muito cuidado, porque é a sua saúde que você está colocando em risco. Preste atenção, é a sua saúde que você está colocando em risco. Quando você deixa de tomar seus comprimidos, quando você deixa de usar a insulina ou outros medicamentos injetáveis, atrás de dietas muito radicais, de um verdadeiro terrorismo alimentar, de um radicalismo que compromete a saúde mental da pessoa com diabetes, que fica o dia inteiro pensando em comida. Mas é a sua saúde que está em risco, não é a minha. Não é a da pessoa que está te vendendo a cura do diabetes por uma dieta sem carboidratos. Então, não tem milagre. Tem tratamento, tem cuidado. E o mais interessante é que tratar o diabetes, grande parte do tratamento do diabetes, ele diz respeito a você cuidar de você, da sua saúde física, da sua saúde mental, né? Comer bem, fazer exercício, dormir bem, abandonar o cigarro, o excesso de bebida alcoólica. Olha que coisa maravilhosa, pensar que uma doença onde as pessoas têm tanto medo, a maior parte do tratamento diz respeito a você cuidar de você. Vamos dizer a verdade, é uma notícia maravilhosa, né? Por quê? Porque cuidar da gente é muito bom. Cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, comer bem, fazer exercício, dormir bem, é muito bom, né? Então, se a gente tem uma condição que esse cuidado é cuidar da gente, talvez ele seja até um incentivo para você começar a se cuidar, tá? Então, a gente falou aí sobre o medo da insulina, sobre o uso da insulina dentro do tratamento do diabetes, né? Para ficar na meta, gente, a maioria das pessoas com diabetes tipo 2, após 5, 10 anos de diagnóstico, precisarão da insulina para alcançar a meta. E tá tudo bem. É aprender a usar, é procurar a equipe de saúde, é estudar. Você, por ter diabetes tipo 2, não precisa se privar da alegria de viver, da qualidade da alimentação, do que você gosta de comer, de ir numa festa, de beber uma cervejinha, de ir numa feijoada. Não.
você precisa aprender como fazer todas essas coisas. E a gente sempre está falando disso aqui com vocês. Aprendizado, educação em diabetes, conhecimento, né? É isto que transformará a vida das pessoas com diabetes em uma vida mais tranquila, em uma vida mais sossegada, em uma vida com autocuidado maior, ok? Então a gente falou sobre isso, sobre essas perguntas mais comuns, e teve uma pergunta em relação ao preparo de uma pessoa com diabetes para fazer um procedimento cirúrgico, né? Uma cirurgia. Então, gente, a gente tem dois tipos de cirurgia. As cirurgias que a gente fala que são de urgência, não tem jeito de adiar, como, por exemplo, uma fratura importante que precisa de cirurgia, uma apendicite, né? Uma ruptura de um baço, uma cirurgia para um câncer. E temos as cirurgias que a gente chama de eletivas, cirurgias programadas. Para as cirurgias de urgência, obviamente é uma urgência. Então, se você tá com apendicite, mas sua hemoglobina glicada estava 10 e você internou com uma dor abdominal, não dá para esperar controlar a diabetes. Tem que fazer o controle imediato ali no hospital e operar, porque senão vai morrer, né? Então não tem jeito. Então, nestes casos, às vezes as internações são mais longas, porque o diabetes descontrolado com uma doença cirúrgica, né, uma operação, pode ficar mais difícil ainda de ter glicemias na meta. E às vezes as pessoas precisam ficar mais dias internadas. Um diabetes descontrolado pode aumentar o risco de ter uma infecção no local da cirurgia, né, uma complicação pela cirurgia. Então, quando é possível, né, ou seja, cirurgias programadas, o correto é que haja um preparo para a cirurgia, né, que já é o preparo para a vida, alcançar as metas do bom controle, e que nos momentos ali da cirurgia a pessoa seja mantida com glicemias entre 80 e 180 e preferencialmente que ela tenha uma hemoglobina glicada, de preferência na meta, mas pelo menos menor do que 8% para fazer a cirurgia. E é sempre importante conversar com o seu médico sobre quais os medicamentos serão mantidos, quais os medicamentos precisam ser suspensos antes da cirurgia. Tem medicamento que vai ser suspenso no dia. Tem medicamento que será suspenso 3, 4 dias antes, tá? Tem medicamentos que terão doses ajustadas para a programação da cirurgia. Então, é importante que você vá nas consultas do risco cirúrgico, nas consultas com o seu médico, que você leve tudo. Se você está fazendo anotação na ponta do dedo, leva também, tá? Para que possa ser avaliado, inclusive uma internação um dia antes, para uma monitorização mais apertada, ok? Então, o momento cirúrgico programado, ele não deve ser um momento tão estressante quanto uma cirurgia de urgência, ok? Então, dito isto, nós vamos passar para o segundo tema. É também muito frequente aqui na página, o pré-diabetes. Como o próprio nome indica, é uma pré-condição. É um estágio antes da evolução para o diabetes. Porém, dá-se muita pouca importância para ele.
glicemias entre 100 e 125, hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, que não é, né, um diagnóstico, que a pessoa não teve um diagnóstico prévio de diabetes antes, indicam pré-diabetes, assim como o teste oral de tolerância à glicose, aquele que toma o melado, se der 2 horas depois de tomar o melado, entre 140 e 199. Essa condição, se for um pré-diabetes tipo 2, ela é reversível, né? Na maioria dos casos. Então, ter este exame alterado é um grande sinal de alerta para você se cuidar. Ter esse exame alterado é uma chamada para que você possa cuidar da sua saúde física, alimentar melhor, procurar um nutricionista para acompanhar o seu plano alimentar, né, o seu peso, fazer exercícios físicos, né, é um estímulo, é uma cutucada. Só que o que muitas pessoas fazem? Fogem. O que muitas pessoas fazem? Escondem o exame. Morre de medo do médico falar é diabetes. E eu recebo aqui todos os dias, gente, muitas perguntas. Doutora, minha glicemia deu 110, 115, 120, eu tenho diabetes? Tem que pegar o exame e tem que levar para o seu médico. Se der acima de 126 mais de uma vez, é diabetes. Se a hemoglobina glicada der acima de 6,5, repetida e confirmada, é diabetes. Se sua glicemia no teste oral de tolerância à glicose der acima de 200, é diabetes. A gente precisa repetir e confirmar. Por isso que você tem que levar o exame para o médico que te pediu. Não fuja do diagnóstico de diabetes. Não se engane. Não corra dele. Porque quanto antes você entender, quanto antes você começar a estudar, o quanto antes você se tratar, o quanto antes você cuidar da sua saúde, melhor será a sua saúde em médio e longo prazo. Eu sei que é difícil, que o momento do diagnóstico ele é pesado, né? Mas hoje, com tudo que a gente conhece, com todo o avanço nos estudos do diabetes, na prevenção das doenças cardiovasculares, né, o infarto, o AVC, na forma de tratar mais adequada as pessoas com diabetes, atrasar o tratamento não é legal. Não é legal. Não é legal, não é correto e em longo prazo vai dificultar mais sua vida. Então não atrase. Tá com o exame alterado, leve para o seu médico, ok? Porque em 3 a 6 meses, se não conseguir reverter com o tratamento para alcançar um peso saudável, com exercício físico, né, reeducação alimentar, abandono do cigarro, controle da pressão, do colesterol, sim, pode ser indicado medicamentos para melhorar a ação da sua insulina, que é o principal mecanismo para desenvolver o diabetes tipo 2, ok? Então, sobre o pré-diabetes é isso, tá bom? Tivemos uma pergunta aqui sobre exercícios físicos. E eu acho muito interessante porque muitas pessoas precisam, né? As pessoas precisam fazer exercício físico para ter saúde. Mas tem medo de fazer exercício físico por causa do diabetes.
E aí, uma dica muito valiosa para vocês é: converse com seu médico sobre exercícios. Não deixe de fazer. Se você usa insulina, como foi a dúvida aqui, né? Uso insulina, faço exercício, começo o exercício com a glicemia acima de 100, mas ela cai. Gente, uma queda, né, na glicemia, ela pode ser por você estar gastando muito no exercício, sim. Pode ser porque a dose de insulina não foi ajustada para o exercício físico, sim. Pode ser porque a dose de medicamento tá muita para você, sim. Pode ser uma necessidade de ajuste da sua alimentação no dia a dia? Sim. Então, monitore. Anote as suas glicemias antes, durante, principalmente se durar mais de 1 hora, e nas horas seguintes ao exercício, para que você conheça o seu perfil de glicemias, como que o seu diabetes se comporta quando você faz exercícios. E se você faz exercícios diferentes, por exemplo, uns fazem caminhada, outros fazem corrida, outros andam de bicicleta, outros fazem aulas coletivas na academia, outros fazem musculação. Os exercícios têm efeitos diferentes sobre o corpo. Inclusive, uma musculação, um pilates, né, que trabalha muito músculo, um squash, né, que você tem muito exercício trabalhando a musculatura, o que pode acontecer no momento? A glicemia pode subir, mas também pode cair lá na frente. Então, se você não estuda o que acontece com você e vai para uma consulta sem esse estudo, você perde a oportunidade na consulta com o médico de ajustar o melhor esquema de tratamento para você. Isto, obviamente, eu estou dizendo das pessoas que não têm mais reserva de insulina e precisam usar uma insulina para manter as glicemias normais. Porque se você não usa insulina e ela sobe no exercício, o seu próprio corpo vai dar conta daquela subida. Se você tem uma reserva e se você não está usando as insulinas, ok? Então, o exercício físico é vida. O exercício físico faz parte do tratamento. O exercício físico é totalmente necessário para vivermos com saúde, independente do diabetes, independente de qualquer outra condição crônica, né? O exercício físico, ele é parte do tratamento não medicamentoso do diabetes. Então, dê valor ao exercício físico. Se programe. Põe na sua agenda. Combina com seu médico. Pede a ajuda da sua família. Tenta fazer junto com alguém. Monitore. Converse com a sua equipe. Veja se na sua cidade existe o programa Academia da Saúde, que tem profissionais de educação física nas unidades, né, no programa de saúde da família, para ajudar você a ter mais saúde. Não deixe de lado, não procrastine, não adie, não enrole. Não troque 30, 40 minutos por dia por uma novela, por um filme no Netflix. Priorize.
porque é uma forma de tratar o diabetes, que pode ser inclusive com custo zero, com muito menos efeitos colaterais, né? Porque, claro, você faz um exercício físico, você pode machucar, você pode lesar, isso pode acontecer, né? Então, falar que é risco zero não existe, né? Acho que nada nessa vida é risco zero mais, né, gente? Mas é muito importante e você pode acelerar os seus resultados, diminuir os seus riscos e melhorar a sua saúde, tá? Então, quanto ao ajuste das doses, a única coisa que eu posso dizer é: monitore o que acontece com você antes, durante e depois. E vá preparado para a consulta. Não perca esta oportunidade de, no momento da consulta, ter dados para discutir o que acontece com você, ok? Então, agora nós vamos finalizar o último bloco de perguntas em relação à alimentação das pessoas com diabetes. Gente, a pergunta que eu mais recebo aqui, a que eu mais respondo é: doutora, qual tipo de alimentação é adequada para uma pessoa com diabetes? Gente, a pessoa com diabetes não tem uma alimentação diferente da pessoa sem diabetes. A gente come comida, gente. Quem tem diabetes e quem não tem diabetes. Não existe dieta para diabético. Existe plano alimentar adequado, saudável, bem distribuído, calculado, individualizado para você. É isto que existe. Nada mais além disso. Então, quando você quer ter saúde, quando você quer controlar o seu peso, quando você quer melhorar seu colesterol, quando você quer ter metas glicêmicas mais refinadas, o que você precisa fazer? Buscar um acompanhamento nutricional, né, com um nutricionista sério. É isso que você precisa fazer, né? Você precisa ter um plano individualizado para você. Não adianta você perguntar para o seu vizinho, para os seus amigos, qual foi a dieta que ele fez que funcionou. Você precisa ter um plano para você, não para o outro, não roubado da gaveta da prima, não copiado de blogueiro na internet. É para você. O que é bom para você pode não ser bom para o outro. O que é bom para você pode ser horrível para outra pessoa. E o que é maravilhoso para outra pessoa pode ser lindo, pode ser péssimo para você. Então, não pergunte em mídia social, em Instagram, em direct, quanto que eu posso comer de carboidrato por dia? O que eu vou comer no almoço, no café e na janta? Porque eu não sei. Você precisa, além de uma alimentação com qualidade saudável, também precisa avaliar a quantidade. O tipo de plano alimentar que é bom para você. Para uns, pode ser uma dieta low carb. Low carb não é sem carboidratos, como pregam por aí. É com uma quantidade de carboidratos menor do que o padrão, desde que isto venha de encontro ao gosto.
as preferências da pessoa. Então, não é porque você tem diabetes que você é obrigada a fazer uma dieta com menos carboidratos. É se essa for a sua preferência. Então, converse com o nutricionista. Refine o seu plano alimentar. Entenda aquilo que você quer. Entenda aquilo que você gosta. Não caia em cilada de começar um plano alimentar que não vai de encontro ao que você gosta, ao que você quer, para depois de uma semana você parar e pôr tudo a perder, ok? Outra pergunta aqui, por essas foram muito frequentes. Quem tem diabetes pode comer queijo? Qual quantidade de carboidrato pode comer? Quantos pães por dia eu posso comer? Sempre aquele pode ou não pode, que muitas pessoas com diabetes ainda vivem. Põe aí pra mim, você vive isso? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso ou não posso comer? Posso ou não posso comer? Poder, gente, não sendo venenoso, você pode comer de tudo. De tudo. Agora, se você vai comer de tudo, ou que quantidade você vai comer de tudo, aí já é uma decisão que precisa passar pelo aprendizado. Mas isso não quer dizer que você esteja proibido, proibida de comer alguma coisa. Você pode comer doce, carne. Se você não for alcoólatra, você pode ingerir bebidas alcoólicas. Você pode comer arroz, feijão, queijo, tudo que existe, seja de baixo ou de cima da terra. Não existe mais isso. Você pode comer sim de tudo, com uma quantidade que seja recomendada para o seu peso, para a sua altura, para a sua fase da vida, se você é homem, se você é mulher, se você faz exercício, se você não faz, tudo é calculado. Agora, você precisa fazer uma escolha. Qual é a sua escolha? Continuar vivendo na escuridão, continuar se lamentando, se vitimizando, sem o conhecimento, ou vai sacudir essa poeira, entender de uma vez por todas que o diagnóstico do diabetes não é uma sentença, que a sua vida continua, que você tem que comer, que você precisa viver, que você precisa cuidar de você, que você pode ir em festas, que você pode aproveitar. Essa semana, nas últimas semanas, a gente está sempre postando substituições inteligentes, trocas em festinhas, em jantares, para que vocês possam entender aos poucos que sim, você pode. Só que você precisa estudar o como você fará. E o primeiro passo é ter um nutricionista te acompanhando. Você pode buscar um nutricionista nas estratégias de saúde da família, né, nos postos, nos planos de saúde, nos atendimentos online, estudar, aprender a terapia de contagem de carboidratos, estudar sobre diabetes, ter o seu plano nutricional adequado para você, para que você possa fazer escolhas e substituições conscientes, baseado no seu conhecimento, sem fazer
escolhas e trocas onde tudo gera angústia e sofrimento. E na maioria das vezes nem manter a glicemia na meta mantém, né? Porque troca errado. Então, se você quer ter um diabetes com mais liberdade, se você quer ter glicemias na meta, estude, gente. Dê um passo. Vá no posto de saúde, vá no seu plano, procure a sua equipe. Ah, mas o nutricionista do posto de saúde não sabe contar carboidrato. Estuda! Estuda! Leia! Corre atrás! Só aqui nessa página tem centenas de conteúdos sobre contagem de carboidratos, sobre diabetes, sobre hipoglicemia, sobre tudo que vocês pensarem, tem conteúdo aqui nessa página. Estuda, pega seu caderninho. Tem gente até que ri de mim aqui, né? Fala assim, lá vou eu com meu caderninho para a live da doutora Janice. Estuda. Faça a sua parte. Não perca tempo. Eu já vi aqui que tem vários alunos nossos do curso Conte Kerbs aqui na live. O que é o curso Conte Kerbs? É um curso completo de diabetes. Começa lá no que é diabetes e vai até bomba de insulina, onde a gente tem aulas completas para pessoas com diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, pai e mãe pâncreas, cuidadores. E além de ter tudo de diabetes, é muito focado na contagem de carboidratos. Pelo método básico, para quem não usa insulina, pelo método avançado, para quem usa insulina, tá? Então, é uma jornada educacional. Se você quiser mastigadinho todo o conteúdo de diabetes, a gente tem o curso Conte Kerbs. É só vir aqui, ó, depois da live, no perfil da bio, clicar no link que tá lá, que tem todas as explicações sobre o curso. E se você não sabe nada de contagem, nesse link tem um vídeo onde eu explico mais coisas sobre contagem de carboidratos. Tem nosso canal do YouTube com muitos vídeos também, lives editadas, playlists sobre assuntos diferentes. Então, gente, não falta conteúdo para estudar. Às vezes falta a organização para aprender mais sobre o diabetes no dia a dia, ok? Vou ver se ficaram perguntas aqui, respondi. A maioria aqui eu já respondi, né, gente? Quando fico 24 horas sem carboidratos, tenho reações ruins. Provável, né, gente? Provável. Nem todo mundo consegue viver de proteínas e saladas, carne e salada o dia inteiro. Se você está fazendo algum plano alimentar e não está se sentindo bem, converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista e se pergunte, existe necessidade realmente de passar 24 horas sem comer um carboidrato? Tá adiantando? Você tá feliz? Sua qualidade de vida tá boa? Seu diabetes tá na meta? Seu colesterol tá na meta? Sua pressão tá na meta? Ou simplesmente você passa o dia inteiro pensando em comida? Pensa, gente, pensa, raciocina. O que você quer para a sua vida em 5, 10 anos?
Você quer que em 5, 10 anos a sua vida seja do jeito que é hoje? Ela tá boa o suficiente para você? Seu peso, sua glicemia, sua qualidade de vida, sua saúde mental com diabetes? Tá tudo ótimo para você? Então, daqui 5, 10 anos vai estar tudo ótimo também. Se tá tudo bem, se você tá na meta, se você tá feliz, se você tá se cuidando, se você tá se dando bem com o diabetes, daqui 5, 10 anos você estará bem também. Mas se a resposta for não tô bem, tô sofrendo, tô comendo mal, não tem nutricionista, não conheço o farmacêutico do meu posto, não conheço esse programa aí que você falou, Academia da Saúde, tô mais perdido que segue em tiroteio, não sei o que comer, não sei fazer contagem de carboidrato, tenho medo de colocar qualquer comida na boca, abandonei qualquer tipo de açúcar ou doce há mais de 30 anos, nem um pedaço de bolo no meu aniversário eu como. Se essa é a vida que você tá tendo, pare e se pergunte, como que você estará daqui 5, 10 anos? Como será a sua vida com diabetes daqui 5, 10 anos? Essa é uma pergunta muito importante. Porque se não for uma resposta que seja satisfatória para você, é bom que você comece agora a pensar diferente. É bom que você comece a estudar agora tudo que você precisa para daqui 5, 10 anos você possa estar exatamente do jeito que você quer estar, tendo a vida que você quer ter, que você merece ter. Então nunca deixe para amanhã o que você pode começar hoje, tá? Então, para vocês que fizeram dezenas de perguntas sobre alimentação, sobre contagem de carboidrato, sobre substituição dos alimentos, aqui nesse link da bio eu explico melhor sobre a contagem de carboidratos, porque eu vi que são perguntas de quem nem nunca ouviu falar sobre a contagem, tá? E aí dá um dia, né, de live. Então assiste lá, vejam os nossos vídeos aqui, vejam o nosso canal do YouTube, estudem muito para que vocês dominem o diabetes e para que vocês possam viver uma vida plena, uma vida maravilhosa com a condição que hoje vocês convivem, né? E que tem tratamento e que pode aí no dia a dia ser até um incentivo para que você tenha mais saúde, para que você se cuide cada vez melhor. Ok, pessoal? Um beijo para vocês e até o próximo Pergunte a Endócrina.